Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para você também, de uma outra religião, a paz do Senhor para você que não tem uma religião e a paz do Senhor para você que é simpatizante do Evangelho. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu lavrei um texto, estudei, me humilhei, pedi a Deus a direção do Espírito Santo. Estou aqui para aprendermos juntos o que está escrito em Números capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita, e disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. No decorrer aqui da explicação, eu vou narrando os outros versículos. Mas vamos ficar agora com esses versículos aqui. Bom, o texto diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. O problema não é o que falam de você. O problema é quem fala de você. Pessoas medíocres, pessoas que não cresceram na fé, pessoas que não cresceram na graça, pessoas que não chegaram a lugar nenhum na vida, pessoas que se amarguraram, pessoas que não tiveram um crescimento intelectual, pessoas que se frustraram. Falarem mal de você é uma coisa. Agora, pessoas influentes, pessoas que cresceram na fé, pessoas que se desenvolveram, pessoas que chegaram a um outro lugar, pessoas que alcançaram um nível, um patamar, um degrau, pessoas que cresceram espiritualmente, expandiram, falarem mal de você, aí é uma outra coisa. Então não importa o que falam de você, o que importa é quem fala de você. Quem falou contra Moisés? Miriam, uma profetisa. E Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Foram pessoas influentes que falaram da vida de Moisés, do ministério de Moisés, da chamada de Moisés, da unção que havia na vida de Moisés. Os príncipes e presidentes também falaram contra Daniel até o rei Dario. Veja quem falou de Daniel: pessoas influentes, autoridades, pessoas que tinham uma autopatente, que falaram contra Daniel. Não foi um plebeu que falou de Daniel. E mesmo se ele tivesse algo para falar sobre Daniel, ele não teria acesso ao rei Dario, porque o rei Dario nem o receberia. Deu para você compreender aí? Por isso que eu digo, o que importa não é o que falam de você, e sim quem fala de você. Se quem está falando de você é alguém sem expressão, que não cresceu, é uma pessoa invejosa, amargurada, insatisfeita com a vida, insatisfeita com aquilo que tem acontecido na vida dela, deixa de lado. Agora, se pessoas que têm influência, pessoas que cresceram, expandiram, têm falado de você, aí é outro departamento. Se bem que nós temos que deixar sempre Deus nos justificar. Amém? O que mais que nós aprendemos aqui? E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Vou ter que repetir aqui, ó. Por causa da mulher cuxita com quem casara. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então perceba aqui que o assunto mudou. O diálogo mudou de rumo. A conversa foi para um outro lado. Mas espera aí. O levante contra a vida de Moisés não foi pelo fato dele ter se casado com a mulher cuxita? O levante contra a vida de Moisés não tinha sido por causa que ele se completou sentimentalmente? Não. Esse não era o real motivo por ter havido um levante contra a vida de Moisés. O real motivo
pelo qual houve um levante contra a vida de Moisés, está escrito no texto. Porque logo após acontecer isso aqui, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita com quem casaram. Então a causa parecia ser isso. Mas só que depois fala assim, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Então o real motivo está aqui, pelo qual Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Eles estavam achando que Deus falava muito mais através da boca de Moisés para o povo do que através da boca deles para o povo. Eles tinham um cargo também eclesiástico. Um era sumo sacerdote, olha aí o pastor se levantando. A outra profetiza. Aqui está o real motivo pelo qual Miriam e Arão se levantaram contra a vida de Moisés. Inveja, amargura, insatisfação, ódio. Eles tinham se levantado, na verdade, porque eles estavam vendo a forma como Deus usava Moisés, a unção que Deus tinha na vida de Moisés, a excelência do seu ministério. Eles estavam prestando atenção na graça que havia na vida dele, de como Moisés era um líder influente, atraía a atenção das pessoas, atraía o amor das pessoas a ele. É isso que foi o real motivo pelo qual eles se levantaram contra Moisés. Foi por esse motivo. Pura inveja. Veja o que eles disseram. Porventura, fala o Senhor só através de Moisés? Então aqui perceba que o motivo do levante de Miriam e Arão contra a vida de Moisés era pelo fato de Deus usar ele de uma forma transcendental. Era pelo fato de Deus ter uma unção diferente na vida dele. Era pelo fato do poder de Deus vir sobre a sua vida de uma forma muito forte, impactante, que todos ficavam admirados. O motivo real pelo qual Miriam e Arão se levantaram contra a vida de Moisés é porque Deus o usava de uma forma diferente. Ele era diferente, usava com mais eloquência, usava com uma glória maior, usava com um poder maior. O seu ministério era um ministério de excelência, ele era mais capacitado, ele tinha mais espiritualidade. Aqui está o real motivo. O real motivo não foi porque ele se completou sentimentalmente, não. E nem foi porque ele casou com a mulher cuxita, porque ela era uma mulher negra. Não era por preconceito também, não. Era porque ele era muito mais usado. O Senhor não fala só por ele, não. O Senhor não está na boca só dele, não. O Senhor fala por nós também. Olha aí a amargura, olha aí a inveja. Por isso que diz em Provérbios 14:30 que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Pessoas que têm inveja são podres espiritualmente. Tiago 3,14. Há em vós amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Esse é o real motivo. Então, entenda uma coisa. As pessoas que se levantam contra a sua vida não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Arão e Miriam se levantaram contra a vida de Moisés não pelo que ele tinha, uma esposa, e sim pelo que ele era. Então, ser antes de ter é vitória. Ter antes de ser é derrota. O que mais que nós aprendemos aqui? E o Senhor ouviu. 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Porém, os ouvidos do Senhor não estão atentos somente às orações dos justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos também às conversas, os falatórios profanos que há contra os justos. Não foi assim com Jairo? Jairo estava com Jesus do seu lado, indo até a sua casa para obter a tua vitória. Aí chega um mensageiro de más notícias e diz para ele, olha, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus ouviu isso e disse, Jairo, não temas, crê somente. Lembra do cego de Jericó? A multidão tentou impedir ele de clamar, tentou calar a boca dele. Aí Jesus envia um mensageiro e diz assim, olha, não tenha medo, levante, tenha bom ânimo, ele te chama. Os ouvidos do Senhor estão atentos, não somente
as orações dos justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos também contra os falatórios profanos, contra aquilo que falam contra a sua vida. Ele está atento a tudo. O que mais que aprendemos aqui? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Já estou cuidando do tempo. Moisés era manso. E o Senhor me levou lá em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nesse cenário aqui de levante, Moisés era uma pomba. Pomba simboliza a paz. Miriam e Arão eram duas serpentes que queriam de qualquer forma envenenar Moisés, que era a pomba. Só que Moisés era manso. Moisés não reagiu. Moisés não falou nada. Moisés não se dirigiu a Miriam e a Arão. E eu entendo uma coisa, quando nós falamos, Deus se cala, mas quando nós nos calamos, Deus fala. Quando nós tentamos nos justificar, Deus não fala. Mas quando nós ficamos quietos e deixamos Deus agir, Deus fala. E aqui Deus vai falar. Deus vai bradar a respeito de tudo o que está acontecendo. Se Moisés ouviu Miriam e Arão falando a respeito dele alguma coisa, ele ficou em silêncio, ele ficou quieto, ele não reagiu. Ele ficou em total silêncio. Ele se comportou como a pomba. A pomba é de paz. Moisés é de paz. Moisés é uma pomba nesse cenário. Agora, Miriam e Arão são duas serpentes malignas que querem envenenar Moisés, que querem envenenar o seu ministério, querem envenenar o projeto de Deus na vida dele. Mas Moisés, eu posso dizer que puxou a Jesus. Naquele tempo é óbvio, era o tempo da lei, Jesus não tinha se manifestado. Mas vamos conjecturar, parece que Moisés sabia o que seria escrito um dia lá em Mateus 11:28. É um texto muito conhecido. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Moisés era manso como Jesus, ele não reagiu. Ele deixou Deus justificar ele deixou Deus entrar em ação e bradar e falar por ele. Deixa Deus te justificar nesse levante que está havendo contra a tua vida. Tem Miriam e tem Arão se levantando contra a tua vida? Deixa Deus te justificar. Diz assim ainda, ou em Números 12, do 6 ao 8, ouvi as palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer ou em sonhos, falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Quando eu vi essa palavra aqui, forma, Deus me levou lá em 1 Pedro 4,10, que diz que nós somos dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Então aqui, nesse momento, eu vejo aqui Deus tentando dizer de alguma maneira a Miriam e Arão. Moisés conhece a minha forma, ou seja, eu sou multiforme na vida de Moisés. Ele tem a experiência de me ver me manifestando na vida dele de diversas formas e maneiras inusitadas. Entre eu e meu servo Moisés tem sempre novidade. Eu sempre me revelo a vida dele de uma forma diferente. Não tem mesmice entre nós. Eu sou multiforme na vida do meu servo Arão. E sabe o que eu vejo aqui também? Um outro detalhe. Se houver entre vós profetas. Se é um verbo indefinido. Deus está dizendo,
Não tem nada concluído aqui. Está tudo incerto. Se houver profeta. Miriam poderia dizer, mas Senhor, o senhor está me ofendendo, eu sou profetisa. Pois é, Miriam. Você se diz ser profetisa, mas eu não estou vendo você, nesse momento da vida, como uma profetisa. Porque profetisa não faz um papel desse, de uma mulher amargurada, invejosa e cobiçosa, que está se levantando contra o meu servo. Moisés estava dizendo, tem profeta no meio de vocês? Tem, mas eu não estou vendo. Deus estava dizendo em outras palavras, olha, tem muitas pessoas no meio de vocês que são metidos a profetas, mas eu não vejo eles como profetas. É isso que eu entendo que Deus está dizendo aqui. Eles estavam se levantando contra a vida de Moisés. O Senhor não fala só por Moisés, fala por nós também. Olha aqui, ó. Mas não é assim com o meu servo Moisés. O que Deus está falando? Moisés é diferenciado. Tem uma unção diferente na vida de Moisés. Moisés é mais destacado. Moisés é mais versátil. Eu derramei uma unção maior na vida de Moisés. A glória minha é maior na vida de Moisés. O potencial que ele tem é maior. Ele é diferente. Eu uso ele de uma forma diferente da qual eu uso vocês. Eu tenho um projeto na vida dele, sim, que é maior do que o projeto que eu tenho na vida de vocês. Porque Miriam era profetisa. Arão, sumo sacerdote, e Moisés, profeta, legislador e líder libertador do povo de Israel. Então eu não estou forçando o texto não, mas não é assim com o meu servo Moisés. Eu não estou forçando o texto, não precisa ter uma boa exegética, não precisa ter uma boa hermenêutica para examinar esse texto e ver que Deus está dizendo. Eu uso ele de uma forma diferente. Eu uso ele com uma glória diferente. Eu uso ele sobrenaturalmente, misteriosamente, profundamente, mais do que a vocês. Porque as pessoas dizem assim, Deus não faz acepção de pessoas. Sim, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas aqui está mostrando que Deus faz acepção de pessoas para usar. Não fala o Senhor somente por Moisés, não. Fala por nós. O que eles estão querendo dizer? O Senhor está usando muito ele. Está usando muito a boca dele e a nossa boca. E Deus chama a atenção. Se houvesse profeta entre vocês, eu falaria através de sonhos. Mas com o meu servo Moisés não é assim não, é diferente. Com ele não tem enigma, eu não sou misterioso com ele, eu falo claramente. Ele vê a minha forma, ou seja, eu sou multiforme, eu se revela a vida dele de várias formas, várias maneiras. Deus estava dizendo outras palavras para Miriam e para Arão, não se levante contra a vida do meu servo Moisés. Não calunie ele, não faça motim contra ele. Não tente matar ele espiritualmente, porque eu me levanto, eu uso ele diferente, sim, mais do que eu uso vocês. E ponto final. Não está satisfeita não, Miriam, com o teu ministério profético de profetisa? E você, Arão, não está satisfeito não, sendo um sumo sacerdote? Não está satisfeito não, pastor? A unção que eu derramei na vida dele é maior, mas o preço que ele paga é maior que o de vocês também. Vê se vocês sentem o peso da chamada como ele sente. Vê se vocês têm aí 1 milhão e pouco de pessoas. Toda hora falando no pé do vídeo de vocês. Toda hora querendo algo. Toda hora vão só nele e não em vocês. Então é isso que Deus está dizendo aqui. O que mais? Números 12, 6 e 8. Ele é fiel em toda a minha casa. Preste atenção que, conjecturando nos dias contemporâneos de hoje, Deus está dizendo o seguinte, Moisés é fiel nos dízimos, Moisés é fiel nas ofertas, Moisés congrega, Moisés tem amor para com o próximo, Moisés lembra do órfão, da viúva e do estrangeiro, Moisés estende a mão, e Moisés não é fofoqueiro, Moisés não é contendeiro, Moisés não é invejoso, Moisés não é amargurado, Moisés não provoca motim. Ele é fiel em toda a minha casa. Por isso que está escrito em Salmo 101, 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Os olhos do Senhor procuraram um fiel na terra e acharam Moisés. Se nós formos em 2 Timóteo 2,13, está relatado, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Que colher de chá que Deus nos dá, hein? Se formos infiéis, ele permanece fiel, cuidando de nós, mantém a aliança com nós, zela por nós.
Agora imagine como que é a vida de um crente fiel, então. Imagina se nós formos fiéis com ele. É só em Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4, fala que os príncipes e os presidentes tentaram achar uma ocasião contra Daniel, mas não acharam porque ele era fiel. E por ele ter sido fiel, o que aconteceu com ele? Jogaram ele na cova dos leões e os leões não comeram ele. Já pensou se Daniel fosse um crente inconstante que vivesse dando brecha, já tivesse ido algumas vezes lá, dar uma voltinha no mundo, voltasse, aí foi de novo, voltou, um crente inconstante, ele tem um coração bom, Deus conhece o coração dele, ele tem vontade de me servir, mas volta e meia ele dá lugar para a carne, volta lá no mundo, tem saudade do mundo. Pode ser que lá na cova dos leões Deus resolvesse dizer o seguinte: espera aí, é um bom momento para recolher o meu servo. Eu vou permitir os leões comer ele, aí eu salvo a alma, ele vem morar comigo. Mas como ele era fiel, ele não foi comido pelos leões. Quem foi comido pelos leões foram os seus inimigos. E ele cumpriu o teu ministério na terra vivendo muito tempo. Tem muito crente que ele vive dando brechas. Tem muito crente que ele não é tão fiel com Deus, pode partir antes de tempo. Mas quem é fiel, vive muito tempo, cumpre o teu ministério, usufrui das promessas de Deus. O que mais que aprendemos aqui? Meu Deus, tem muita coisa ainda. Com ele falo face a face claramente, não por enigmas, e ele vê a minha forma. Isso aqui nós já comentamos. Porque, aí diz assim, Números 12, 6 e 8. Porque não temeram falar contra o meu servo Moisés? Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus estava dizendo em outras palavras para Miriam e para Arão: vocês perderam o temor que vocês tiveram de mim um dia. Porque vocês estão agindo como pessoas invejosas, carnais, cobiçosas, que não cresceram. É isso que Deus estava falando para eles. Então, você precisa saber quem é com você e quem é contra você. Veja que o texto está relatando. Porque não temeram falar contra o meu servo Moisés. Quem é com você e quem é contra você? Porque tem pessoas que em um determinado tipo de ambiente em que você está, fala bem de você. Mas em outro tipo de ambiente que esteja a pessoa e não você junto, ela fala mal de você. Você precisa saber quem é com você e quem é contra você. Quem sabe Moisés nem sabia o que Miriam e Arão estavam falando dele. Mas agora que Deus chamou para a reunião na porta da tenda, ele está sabendo o que Miriam e Arão falaram contra ele. Mas antes ele não sabia, em outros ambientes, o que Miriam e Arão estavam falando contra ele. Deu para você entender? Então Arão e Miriam falaram de Moisés muito, falaram até. Mas aqui nós podemos ver que quando Deus falou do que ele estava achando a respeito do que Miriam e Arão estavam falando sobre Moisés, eles se calaram. Não falaram nada. Miriam e Arão não responderam. Por que eles se levantaram contra a vida de Moisés? Mas Deus respondeu, dizendo que não gostou de ter visto Miriam e Arão se levantando contra a vida de Moisés. De que forma? Permitindo que uma lepra viesse sobre a vida de Miriam. Eles não falaram porque se levantaram contra a vida de Moisés. Mas Deus falou. De que forma? Permitiu uma lepra na vida de Miriam. Por que Miriam ficou leprosa e Arão não? Preste atenção que o texto diz que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Qual o primeiro nome aí? Miriam. Por isso que só ela ficou leprosa. Porque Deus sabe quem começa o inferno. Deus sabe quem lança o veneno. Deus sabe quem começa a promover o motim. Deus sabe quem é o invejoso, é invejosa. Deus sabe quem é o Judas. Deus sabe quem se levanta primeiro. Deus sabe quem faz a cilada. Deus sabe quem influencia as pessoas para ficar contra nós. Deus sabe quem inicia o inferno na sua vida.
Por isso que ela ficou leprosa. Deus sabe quem dá início ao inferno. Já vamos acabar. Moisés intercede para que Miriam fique sã. Moisés tinha tudo para dizer. Ah, tá vendo? Se levantou contra a minha vida e ministério, agora vai colher. Ah, tá vendo? Não acreditou no tamanho do projeto de Deus na minha vida, agora vai pagar o preço. Mas não foi isso que Moisés fez. Ao invés disso, ele intercedeu por Miriam. Ele intercedeu por Miriam. Por isso que está escrito em Romanos 15:1, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Moisés tinha tudo para dizer agora, tô nem aí, deixa agora o pau torar. Mas ele não fez isso, ele intercede, ele pede, ele roga pela vida de Miriam. Você está preparado para perdoar quem se levantou contra a sua vida e contra o seu ministério? Está preparado? Por isso que está escrito em Salmos 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem sabe Deus tem uma mesa farta preparada para você festejar a tua vitória, mas quem sabe Ele está falando para você também. Eu quero que você permita estar nessa mesa. Quem te feriu, quem te machucou, quem se levantou, quem orou contrário. Eu quero que você sirva a eles, eu quero que você ame a eles e perdoe a eles. Você está preparado para perdoar quem se levantou contra a tua vida e ministério? Quando Judas foi entregar Jesus, Jesus disse, a que vieste? Amigo. Chamou o traidor de amigo. Então, esteja preparado. A mesa está preparada, mas você está preparado, preparada para perdoar quem te feriu? Que essa mensagem fique em nossos corações.